o nosso debate foi um debate sobre a realidade do Brasil e do povo brasileiro. E eu, aos 36 anos, me sinto muito honrada de ter sido escolhida a nossa pré-candidata. Nós não tínhamos pré-candidato desde 1946, ou seja, para alguém que milita, que optou que acredita que a política é o elemento de transformação da sociedade brasileira, no tipo de mas é muito desafiador, porque a escalada da violência política, da lei da violência que o povo já vive cotidianamente, nos mostra um pouco dos desafios que nós teremos pela frente, inclusive o principal deles, a garantia das próprias eleições. Qual a avaliação que a senhora faria de cada um dos pré-candidatos? Eu não faço avaliação de pré-candidatos, né? Acho que nós temos uma eleição dividida entre candidaturas de esquerda e candidaturas de direita, porque o que nos divide ou nos aproxima são as nossas ideias. Não são os nossos sorrisos, os nossos rostos feios ou bonitos, os nossos cabelos hidratados ou não. O que deve aproximar ou o que deve pautar a política são os programas. E nós temos um conjunto de candidatos que se batem, né, para ver quem vai vestir a roupa desse conjunto de medidas que Temer representa. A gente tem aí Alckmin, a gente tem Henrique Meirelles, que agora está junto com Temer, a gente tem Jair Bolsonaro, a gente tem a própria Marina Silva, né, que já, do ponto de vista do ideário econômico, já é mais próxima desses setores, e nós temos um conjunto de candidatos que acredita que o Brasil pode se desenvolver sem privilegiar apenas os bancos e o capital e o rentismo. Né, que é possível ter um grande país, que é possível valorizar a nossa agricultura, que é possível fazer com que juros e câmbios estejam a serviço do povo e não de um Deus chamado mercado, que a gente não quer apresentar e que sempre prejudica o povo brasileiro. Qual seria a sua linha de campanha? Desculpa, eu respondo as duas. Então, o centro da minha campanha é debater um conjunto de saídas para a crise que passem pela retomada do crescimento da economia e da capacidade do Estado investir em políticas sociais, que passe por tributar renda no país, né? O Brasil é um país que cobra muito imposto dos mais pobres, né? Porque tributa consumo e não tributa lucros e dividendos, não tributa, não taxa os multimilionários, então é preciso falar sobre isso. As economias desenvolvidas do mundo, todas têm outro sistema de tributação que não é o sistema brasileiro. É preciso dizer que não nos adianta ser um país que cresça economicamente se nós não nos desenvolvermos, e desenvolvimento para mim é desenvolvimento humano, né? É compreender que mulheres e homens são iguais, ou que têm direitos iguais e que são importantes de forma igual para a retomada da economia. Quer dizer, como é que a gente vai industrializar ou aproveitar as oportunidades da quarta revolução industrial? Para mim é um tema central para o crescimento da economia brasileira, se nós tivermos mulheres alijadas das áreas tecnológicas. E isso tem relação com a tua pergunta. Debater o feminicídio é debater o último item, digamos assim, de um sistema que é estruturado a partir da opressão da mulher. Nós somos violentadas cotidianamente quando 50% das mulheres que são mães, como eu, não retomam ao mercado de trabalho porque não tem estrutura do Estado para garantir que elas retomem, não tem creches, quando os empregadores já cometem esse preconceito automaticamente porque sabem da falta de estrutura ofertada pelo Estado. Nós somos alijadas, né, do crescimento da economia quando vemos, por exemplo, que a cada 100 brasileiros mortos, 71 são negros, sobretudo jovens negros. Como que o Brasil vai crescer? Que discurso de crescimento econômico pode ser esse que não dá conta de enfrentar uma violência que tem cara? Quem morre no Brasil são as mulheres, são os negros. Então, debater segurança pública é debater a questão do feminicídio, é debater racismo. Então, nós precisamos no Brasil compreender que precisamos de todas as brasileiras e brasileiros para retomarmos o crescimento da economia. E o feminicídio tem relação com isso, porque nós morremos, as mulheres morrem, né, mas porque cotidianamente nós construímos um sistema que leva a isso. Quando nós tiramos mulheres do mercado, quando nós dizemos que meninas precisam se comportar de um jeito e não de outro, tudo isso reforça papéis na sociedade que levam ao feminicídio. Como mulher Só como ela e tu, pode ser? Eu primeiro? Como mulher e de esquerda, suas ideias são praticamente opostas a um dos líderes das pesquisas, que é o Bolsonaro. Como bater esse discurso que está tão em voga, tão efervescente? Eu acredito muito no bom senso do povo do nosso país. Eu sou uma apaixonada pelo Brasil, e o Brasil não é um conceito abstrato, né? O Brasil são os homens e as mulheres que formam o nosso país. E durante o processo eleitoral, o povo vai ter oportunidade de conhecer as minhas ideias e vai ter oportunidade, como eu tive ao longo de 8 anos que convivi com o Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, de saber que ele não tem ideias.
né? Quais são as ideias que ele tem para a segurança pública? Armar a população, armar toda a população e desreconhecer ou não reconhecer o papel que o Estado tem na estruturação do sistema público de segurança pública, um sistema federal de segurança pública que dê suporte aos estados, que crie inspetoria, que crie ouvidoria, que equipe as polícias naquilo que elas mais precisam hoje, que é inteligência, estruturas de investigação, né? Qual é a proposta que ele tem para o controle das fronteiras para armas? Nenhuma. Ninguém conhece porque elas não existem. Então, sim, nós estamos em lados diametralmente opostos, mas porque eu sou alguém que entende que o Brasil se desenvolverá com o conjunto do povo brasileiro, com as mulheres, com os negros, com aqueles que ele acha que não servem para nada, né? E ele é alguém que acha que o Brasil pode ser um país que cresça, né? Ou que deflagre um ódio sem fim entre um e outro a partir das ideias que defendem. Eu acho que o Brasil é maior do que o ódio que o Bolsonaro destila cada vez que abre a boca. E acho que o povo brasileiro é muito melhor que isso. Agora, deputada... A decisão sobre a sua candidatura, ela é definitiva ou ainda há uma possibilidade de lá na frente haver um recuo em nome de uma união da esquerda? A unidade da esquerda nesse processo eleitoral é uma unidade programática, está sendo construída como em nenhum outro. Não vem para cá porque... Desculpa. A unidade da esquerda está construída de forma programática como não esteve em nenhum outro processo eleitoral. Nós, no início desse ano, lançamos um programa que foi construído entre o meu partido, o PCdoB, o PDT, o PSOL e o PT, que nós chamamos de um programa de desenvolvimento do Brasil, que são as nossas ideias mínimas, né, que nos unificam, apesar das diferenças que nós temos, em torno de um programa. E hoje é assim que ela está desenhada, né? Nós teremos vários candidatos e um programa mínimo, ponto de partida comum. Qual o papel do agronegócio? As candidaturas de esquerda não costumam ter êxito. Como romper essa situação? Nós precisamos dialogar com o povo, né? Ele ia me perguntar, acho que qual o papel do agronegócio, né? O Brasil é um país que é estruturado de forma muito desigual. Então nós precisamos mostrar para o nosso povo que só existirá retomada do crescimento da economia, geração de emprego, combate à violência, enfrentamento à insegurança nas nossas cidades, se nós estivermos unidos, né? Quem? Todo o setor produtivo, todos aqueles que não ganham com capital financeiro, né? O dilema que o Brasil vive é o dilema que as grandes nações do mundo vivem, né? Se nós pensaremos no nosso próprio destino, enquanto nação e enquanto povo, ou se nós seremos coadjuvantes de um sistema que só remunera os bancos, né? Então, qual o impacto que tem no agronegócio, que é o responsável por essa pequena pontuação do crescimento da economia brasileira por causa dos resultados extraordinários que tiveram comparativamente com a situação do Brasil no ano passado, com a política de juros e de câmbio? Como nós poderíamos estar, mesmo no agronegócio que tem um sistema já estruturado, se o Brasil fosse um país que tivesse ferramentas permanentes de investimento em inovação, se nós tivéssemos outra política macroeconômica? Então, essa política que está aí, embora ocasionalmente sirva a setores do agronegócio, que não são os majoritários, né, os setores que por vezes destilam ódio, né, que acreditam que é possível construir um Brasil sem o povo brasileiro, né, mesmo para esses setores, essa política não serve. Né, essa política de juros e de câmbio não serve. É preciso falar sobre isso. Né? Os tempos que virão no Brasil e no mundo são tempos muito difíceis. Nós vivemos uma grande crise mundial desde 2008. O mundo resolveu essas grandes crises com guerras. Eu acredito que a humanidade avançou, que nós não precisamos viver de novo os dias que vivemos no primeiro pós-guerra, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Nós podemos construir um caminho que garanta direitos para o conjunto da população. E esse é um debate que eu tenho disposição de fazer. O mundo precisa ser das pessoas, né? As pessoas têm o direito de viver, têm o direito de viver com dignidade. Talvez seja isso que nos diferencia enquanto espécie, né? A ideia de que nós temos consciência para construir o nosso caminho, e esse caminho precisa ser um caminho de dignidade para o conjunto de mulheres e homens. Obrigada. O deputado Alain, como os que estavam presentes viram, já declarou publicamente o seu empenho e o seu voto na construção da nossa candidatura presidencial. E sim, eu disse a ele, como disse a deputada Janaína e também a suplente de deputada Josi,
que nós estamos construindo um movimento que é importante para o conjunto do povo brasileiro, né? Um movimento de debate, de um campo político que acredita que é importante que o Estado tenha uma participação na retomada do crescimento da economia, mas que não nos serve crescimento da economia sem desenvolvimento nacional. Ou seja, que nós precisamos desenvolver o Brasil combatendo desigualdades, como é a desigualdade de raça, como é a desigualdade de gênero. E que eles são duas mulheres e um homem, mas 3 jovens que podem estar junto comigo na construção de um movimento pelo desenvolvimento do Brasil com garantia de direitos sociais individuais. A senhora vai para a campanha com um programa feminista defendendo temas como o aborto, que são sempre escondidos nas campanhas? O feminismo é a ideia radical de que nós, mulheres, merecemos estar vivas e que somos iguais aos homens. Eu sou uma mulher feminista porque eu sei como é ser mulher, como é ocupar um espaço de poder no Brasil, sei como é conciliar a vida privada com a vida pública, me enxergo em cada mulher que tem um filho e que é demitida do mercado de trabalho por conta de uma estrutura machista, vejo um governo como o nosso, sem nenhuma mulher, que aprova uma emenda constitucional como a 95, que restringe por 20 anos os investimentos em políticas sociais, quando as mulheres não conseguem empregos porque cabem só a ela ou a elas os cuidados com os filhos e nós não temos creches, quando nós mulheres não temos com quem deixar as nossas filhas e os nossos filhos no turno inverso da escola, vejo um país em que as mulheres são 9% do Congresso Nacional, embora sejamos 52% da sociedade, vejo um país em que a cada 1000 jovens que estão na graduação, mesmo que 520 sejam mulheres, porque nós somos a maioria das graduandas, só uma é uma mulher vinculada à área de tecnologia e não existirá indústria no Brasil enquanto nós mulheres não estivermos envolvidas nas áreas de inovação. Então sim, a minha candidatura é feminista, mas achar que o feminismo é a redução ao nosso corpo, nós não somos só o nosso útero, nós geramos vidas, né? E essa é uma das maravilhas que os homens jamais experimentarão. Nós damos à luz, eu defenderei, como defendo, que o aborto deve ser tratado como um tema de saúde pública, mas eu quero debater por que as mulheres perdem o emprego, porque ficam na fila do posto de saúde enquanto os homens vão para o trabalho como se nada fosse. Nós precisamos falar sobre o feminicídio. O feminicídio ele é o último ato de uma escala de opressão que acontece na sociedade desde as nossas infâncias, quando nos colocam em determinados lugares e os homens não. O feminicídio ele é o resultado de uma sociedade que cria a homens para serem os predadores sexuais, aqueles que transarão com todo mundo, que não podem ser fiéis, que não podem ter afetividade e que prepara as mulheres para não se relacionar, para ficarem trancadas dentro de casa. Enquanto nós educarmos os nossos meninos para esse papel de predadores sexuais e acharmos isso bonito, e acharmos isso engraçado, e acharmos que é legal, o menino tem que pegar todo mundo mesmo, enquanto nós educarmos as nossas meninas para calarem diante da violência, nós não combateremos de verdade o feminicídio. Então, de um lado, nós temos uma estrutura legal que precisa ser reforçada com um orçamento, política de combate ao feminicídio e à violência contra a mulher. São políticas que precisam de dinheiro, precisa de dinheiro para a patrulha da Maria da Penha, para a impressora na delegacia, para a delegada, para a casa de passagem, para acolhimento das mulheres, para tratamento psicológico dos agressores, o nome disso é orçamento, o nosso sempre é cortado. Então, de um lado, precisa de dinheiro e de outro lado, precisa falar com as nossas crianças para que isso não aconteça. Até quando nós vamos enterrar umas às outras? Eu não quero enterrar mais mulheres, eu quero que as mulheres não morram. Essa sua candidatura feminista será mantida no primeiro turno contra aqueles da esquerda que querem uma candidatura única, a unidade da esquerda? A unidade da esquerda ela é programática. Nós conseguimos de forma inédita um programa comum entre as 4 fundações, PCdoB, PT, PDT e PSOL. Esse é o ineditismo, nós temos um programa mínimo comum para a retomada do desenvolvimento do Brasil. Então eu sou a única mulher candidata de esquerda diante de um golpe que teve como característica central o machismo e a misoginia. Sou fruto, a minha candidatura também é fruto da resistência que as mulheres brasileiras fizeram ao golpe e que fazem agora ao desmonte do Estado brasileiro. São as mulheres as que mais sofrem com a reforma trabalhista, são as mulheres as que mais sofrem com a emenda constitucional 95 e a minha candidatura também é consequência da luta do conjunto de mulheres para resistir primeiro e denunciar ao golpe e à desestrutura, a veloz desestrutura e destruição do Estado brasileiro. Como é que a senhora vê a possibilidade de o Lula ser candidato a presidente este ano e se existe alguma possibilidade de apoiá-lo? Nós compreendemos que a candidatura, a defesa do direito de Lula concorrer não é uma tarefa dos petistas.
né? É um desafio de todos aqueles que defendem a democracia. Por quê? Porque as ameaças à democracia brasileira aconteceram e vêm acontecendo de forma continuada. A primeira delas é o impeachment sem crime de responsabilidade, que nós chamamos de golpe porque é o que foi. A segunda ameaça à democracia é porque nós não elegemos apenas pessoas, nós elegemos pessoas e programas, né? E o programa defendido por Dilma, que foi vitorioso nas últimas eleições, foi rasgado por Temer e por sua quadrilha. Então, o que decorre disso? É um segundo golpe na democracia, o impeachment, rasgar o programa. E o terceiro golpe, né, são a retirada total dos direitos do povo a partir de medidas que não foram submetidas ao voto popular. Agora, nós temos essa nova etapa da judicialização e do ativismo judicial, né? Juízes que ficam no Twitter, promotores que ficam no Twitter, como se jornalistas fossem, né, opinando sobre ações que ainda não foram julgadas, inclusive contra o que orienta o Conselho Nacional de Justiça, né? A judicialização da política é uma das etapas do golpe que nós vivemos. E essa judicialização mira hoje no Lula, mas mirará em qualquer um que tentar apresentar um programa alternativo que não seja da austeridade fiscal e dos grandes bancos para o Brasil. É por isso que nós defendemos o direito de Lula concorrer, porque não se trata de defender a Lula apenas individualmente, embora isso já fosse justo. Se trata de defender o direito que nenhum brasileiro possa ser condenado sem a existência de provas. Isso é resultado do Estado Democrático de Direito. Vejam, existe uma escalada da violência política, né? Existe articulistas, pessoas próximas do presidente Temer, que já falam da possibilidade de nós não termos eleição. No final do ano passado, nós vimos a gestão da PEC do semipresidencialismo. Então, compreender que as saídas para a crise do Brasil passam pela democracia, passam pelo fortalecimento da democracia, também é algo que a nossa candidatura falará e defenderá durante esse período eleitoral. E sobre os ataques que a esquerda vem sofrendo? Eu preciso pegar o voo justamente para o ato contra o fascismo e defesa da democracia. A possibilidade de se unir numa candidatura só à esquerda, a senhora considera isso? Nós estaremos juntos no segundo turno, né? E estamos juntos hoje. A nossa luta é o que nos une. Hoje à noite nós estaremos candidatos todos reunidos em defesa da